tão importante limpar a boca do bebê após a refeição? Como cuidar da alimentação dele? Essas e outras perguntas sobre a alimentação dos pequenos nós estamos discutindo aqui no Educação. E este é o segundo bloco do programa. Deixa alguma pergunta no ar? Não. Vamos falar sobre como oferecer arroz e feijão, ainda levando em conta aquela alimentação, introdução à alimentação participativa, ou seja, respeitando o momento do bebê e ele ali tocando nas coisas, não é isso? Isso. Especialmente no BLW, que é mais centrado na autoalimentação, que a criança realmente come sempre sozinho, alguns alimentos ficam um pouco mais difíceis de oferecer no princípio, e são alimentos importantes, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando se fala de BLW, 100% a criança comendo sozinha, de não ficar só naqueles alimentos que são muito fáceis de adaptar, mas com valor calórico mais baixo. Então, os legumes, de uma maneira geral, são muito fáceis. Você consegue fazer aquele formato de palito e a criança pegar sozinha. Mas se você ficar oferecendo o tempo todo só legume, fruta, você pode não atingir a recomendação de caloria que aquela criança precisa para crescer. Então, você precisa dar alimentos tipo feijão, grão de bico, lentilha, o arroz, as carnes. Isso precisa estar na alimentação da criança para garantir nutriente, desenvolvimento, crescimento adequado. E o arroz e feijão é muito característico da nossa alimentação do brasileiro, né? E difícil, porque como que a criança pega aquele arroz e feijão, né? Como é que a criança pega aquele vegetal folhoso? Né? Então, esses alimentos a gente acaba precisando transformar em uma espécie de papinha, que vai ser transformado em um bolinho. Então, a gente mistura aquele arroz e feijão, usa alguma farinha saudável para dar uma liga, transforma num croquete e assa. E aí a criança já consegue pegar aquele bolo de arroz e feijão e levar na boca. Ali no meio pode entrar uma couve fatiada, por exemplo. A gente pode usar um omelete assado na forminha de muffin. Aí já vai ter que misturar alguns alimentos. Vai. Né? Essa é uma parte que não é muito legal, né? Porque a gente já falado que a papinha não faz educação nutricional. Então, assim que a criança desenvolve o movimento de pinça, a gente já começa a separar para que ela tenha contato com aquele alimento na forma que é apresentado normalmente, né? Não mais misturado. Mas no princípio a gente precisa garantir que a criança... Tem alguns que não tem como, não tem, né? não consegue segurar, então a gente adapta. Você diz também, Michele, que não deve apressar o bebê. O que você quer dizer com isso? É perigoso, né? Tem gente que apressa o bebê? Sim, nem todo mundo... Se você deixar a criança comer sozinha, ele pode demorar 5 minutos se não querer mais, ou ele pode ficar 1 hora ali explorando o alimento. E você precisa estar disponível, né? Então, se a intenção é dar autonomia para a criança e ela o bebê fazer a alimentação sozinho, você vai precisar respeitar o tempo dele. Então, a velocidade que ele vai comer, o tempo que ele vai demorar para levar aquilo na boca, mastigar, engolir. Se você está deixando ele comer uma cenoura em pedaço, mas apressando, isso pode ser até perigoso, né? Porque ele está lidando com o alimento em pedaço e ele não sabe ainda muito bem como é que ele mexe aquele alimento na boca. E ele pode acabar engasgando por conta disso. Então, se a gente vai deixar ele guiar o processo, que é o BLW, a gente precisa entender que ele vai demorar, às vezes, 10 minutos e em outras 40, 50 minutos para comer. Você já falou da uva. Tem algum outro alimento que seja perigoso nessa questão do engasgo, sim. Qualquer alimento com formato de corda, tipo espaguete, couve fatiada. Pra deixar comer sozinho, né? Sim, porque pode ficar metade na garganta e metade na boca, isso é perigoso, né? Alimentos que não estejam no ponto de cozimento ideal. E assim, se for muito cozido, a criança também não consegue agarrar e levar na boca, né? Porque vai esmagar, vai esfarelar. E se for muito endurecido, se você não cozinhar a cenoura a ponto de que ele consiga mastigar com a gengiva, o bebê pode acabar engasgando, tirar um pedaço grande, não conseguir mastigar e engasgar. Então tem que estar no ponto certo, tá? Um ponto que ele consiga mastigar com a gengiva. Não pode oferecer alimentos crus a princípio, né? Então talos de aipo, cenoura ralada, por exemplo, mas ele também nem consegue segurar e levar na boca. A gente tem que tomar cuidado com alimentos muito duros, tipo castanhas, amendoim, né? Porque, assim, é bem óbvio que não dá para a criança mastigar aquilo e engolir. Então, tem que tomar um certo cuidado com alimentos mais endurecidos e pegajosos também, né? Tipo pão, bem no princípio. Alimentos que esfarelam, tipo biscoito, creme cracker, bolo, né? Alimentos que esfarelam, que a criança pode acabar aspirando um pedaço daquele farelo. Ah, que interessante. O que é o reflexo de gag? Esse reflexo é o mesmo que a gente tem de ânsia de vômito quando a gente coloca o dedo na garganta. Só que na gente esse reflexo é ativado atrás da amígdala.
E na criança pequena, ele é ativado já aqui na base da língua e no alto do palato. Se a gente observar uma criança de 5, 6 meses, eles botam muito a mão na boca e só de botar a mãozinha na boca eles já fazem essa ânsia de vômito, né? Que no início da introdução alimentar é muito confundido com uma recusa do alimento, né? Botou na boca e fez ânsia de vômito porque não gostou. Mas não é isso, é porque aquele alimento bate naquela área de ativação e a criança faz ânsia de vômito para proteger a via aérea. Como ela não sabe o tamanho, ainda não sabe o tamanho que ela pode engolir, o corpo defende, né? Faz ânsia de vômito, quando contrai a musculatura, o objeto volta para a boca. E aí ou cai da boca ou a criança tem a possibilidade de voltar a mastigar para tentar engolir de novo. Então é uma proteção. O que fazer no momento que a criança está engasgada, assim? Qual a primeira atitude que a mãe deve tomar? É importante para qualquer mãe saber a manobra básica de desengasgo, né? Porque até com o próprio leite a criança pode engasgar. Então, nunca colocar a mão, se for com objeto, nunca pode colocar a mão no meio da boca da criança para tentar tirar lá de dentro, porque você pode acabar até empurrando mais aquele objeto e aí sim bloquear totalmente a via aérea. Então tem que fazer a manobra, né? Que é colocar a criança com a barriga encostada no antebraço, segurando o queixo, né? Empurrando o queixinho levemente para frente para abrir as vias aéreas, descer um pouco a criança, né? Então ela fica mais com a cabeça mais voltada um pouco para baixo, e aí você dá uns tapas com o calcanhar da mão, 5 tapas firmes nas costas da criança, para aquele objeto ser expelido. Quer dizer, então a criança fica aqui. Fica aqui no antebraço, né? Você segura a cabeça por aqui. Com a mão aqui. Vai ficar levemente mais agachado, pode apoiar na perna, e aí você vai fazer os tapas, né? Depois você, se não desengasgou, volta com ela na posição horizontal e aí vai fazer a compressão torácica, né? Com os 2 dedos aqui no meio do peito. Faz também a compressão. Com a cabecinha para cima. Assim, aí ela já fica horizontal, né? Virado para cima. E aí repete a manobra até que a criança desengasgue. Certo. Mas você também dá umas dicas de como a posição que ela deve se alimentar para evitar o engasgue. Sim, reta, sempre 90 graus. Então, nunca inclinadinha. Nunca inclinada. E a gente vê muito a criança inclinada quando é a introdução alimentar tradicional, né? A papinha, a criança deitada no carrinho e a colher vem. E ainda tem é um conjunto de coisas, né? As pessoas têm muito medo de que a criança engasgue no BLW, mas ninguém pensa em como é oferecida a papinha, que pode, é mais triturado, mas a criança pode engasgar de qualquer maneira, né? E aí você deita a criança e ainda fica alguém atrás fazendo graça para a criança abrir a boca e você colocar a colher sem nem a criança ver. Isso é muito perigoso. Muito mais perigoso do que aquela criança que tem um alimento em pedaço inteiro, mas que está sempre no controle. Então é muito importante para evitar o engasgo que a criança esteja reta, e a gente só pode começar a introdução alimentar participativa ou o BLW quando a criança senta sozinha, sem apoio, porque se ela estiver tombando pode ser perigoso. E aquela criança está no controle o tempo todo. Ela agarra o alimento, ela está prestando atenção no que ela está fazendo, é ela mesma que leva na boca. Ninguém vai pegar um pedaço de comida e levar na boca da criança inteiro. Isso é perigoso. Tá? E é perigoso também distrair a criança e colocar uma colherada de comida, mesmo que batida, dentro da boca. Certo, claro, porque a gente engaja com água. Sim. Não é isso? Sim. Para amamentação, tem alguma posição que seja mais bacana? Tem, mas aí tem todo um... A gente podia ficar muito tempo falando disso, né? A gente tem que observar a boca da criança, né? Que tem que estar a boquinha de peixe, com os 2 lábios para fora, barriga com a mãe, né? A cabeça tem que estar retinha, a criança não pode mamar com a cabeça viradinha. Então tem sim uma posição... Tem que agarrar todo... Tem que agarrar toda a auréola, né? Então fica a maior parte da auréola abocanhada, não pode pegar só no biquinho. Tem bastante... E para tirar pedaço grande da boca da criança? Você falou que não pode pegar... Botar a mão, né? Isso. Porque você pode empurrar. É dedinho mindinho no cantinho da boca. Aí você acompanha a bochecha até o fundo e traz o objeto para frente. Isso serve... Como se fosse um gancho? Sim, faz um gancho, um anzol, né? E puxa para frente. Isso serve para alimento e serve para objeto também. Então engoliu a rodinha do carrinho. Não vai tentar tirar botando a mão, porque você pode acabar empurrando, né? Então tá ali na boca, você bota a mão, empurra e engasga. Então tem que ser dedinho mindinho, vai até o fundo e puxa para frente. Perfeito. Olha quanta dica maravilhosa. O lindo dessa tipo de alimentação, né, seja a participativa em si, ou seja o BLW, é que a própria criança se conhece muito, porque ela mesma vai até onde dá o reflexo, aí ela volta
Aí ela vai de novo, aí ela já consegue ir até acomodar o alimento da melhor forma perfeito. possível. E não E acontece ajuda quando a gente aprendizagem alimenta na colher, E ajuda né? a aprender a mastigar também, né? Ela Isso. vai percebendo que se ela não mastigar, ela vai fazer o reflexo, né? Isso. Por que é importante limpar a boca do bebê depois da refeição? Porque pode sobrar algum pedacinho de comida ali, né? Às vezes você não vê, fica ali embaixo da língua, no cantinho da gengiva, e aí de repente a criança come e deita depois para dormir. Com aquela sobra de comida na boca, ela pode engasgar. Então tem que olhar embaixo da língua também, não é limpar a boca só, Sim, guardar na pia, não. Tem que dar passar uma... o dedinho assim do lado, nas laterais da bochecha, embaixo da língua, para ver se não sobrou nenhum pedacinho de comida. Suzana, a Ana Clara já engasgou assim de te deixar preocupada? Ou você teve essa sorte de nunca ter passado por isso até agora? Já engasgou no início, mas foi um engasgo leve, não foi nada... Que tivesse que fazer manobra, nada disso, não? Não. Ah. Foi nada assustador. Ela já tossiu, eu mais me apavorei do que ela, com certeza, mas ela, depois que ela tossiu, ela conseguiu ficar bem. E aí a gente está aqui já caminhando para o finalzinho do último programa, já morrendo de saudade de vocês, mas tem algumas perguntas ainda. Por exemplo, a quantidade que os bebês devem ingerir de cada alimento, como é que a gente fica sabendo isso? Então, a quantidade, de uma maneira geral, a quantidade que a criança come é ela que determina. Então, se a gente vai deixar ela guiar o processo, né, tentar fazer uma introdução alimentar mais participativa, em que ela realmente possa ter protagonismo na refeição, a gente vai oferecendo um de cada vez e deixando ela decidir. Uma hora ela não vai mais querer cenoura, mas ela aceita um pouquinho do arroz e do feijão. Então, a gente vai deixando a criança guiar mesmo o processo. A quantidade é sempre determinada pelo bebê. O nosso papel é oferecer qualidade. Então ele vai comer até quando ele desejar comer. Maravilha. Para finalizar, copo d'água a gente pode oferecer para a criança ou tem que ser a aguinha tem que ser na mamadeira e até que idade? Acho que a Adriana pode falar bem sobre isso. Né? Mamadeiras, chupetas, todo fonoaudiólogo tem as suas restrições, assim, claras, né? E eu pude orientar a Suzana desde o início da vida da Ana Clara, desde a gestação, né, mas desde o início da vida dela, e ela não conheceu nem chupeta nem mamadeira, e isso não foi necessário na vida dela em nenhum momento, e não é. E tanto que hoje ela não conhece chupeta, então ela não sente falta, não é uma coisa presente na vida dela, emocionalmente ela se resolve com a presença da gente, enfim, com outras estratégias, não com a chupeta, principalmente, então ela não conheceu, então não tem o vício, mas mamadeira, então, como ela não conheceu, os líquidos sempre foram apresentados no copo, ela hoje estava comentando com elas que ela pega o copo de vidro nosso, bebe e devolve no lugar. Quer dizer, é interessante isso que você falou. Chupeta, muita todo mundo habilidade. sabe que existe aí uma controvérsia e tal a respeito do uso da chupeta. Sim. Mas mamadeira, quer dizer, vai na mesma linha, Vai né? na mesma então linha. a aguinha para o bebê lá de 6 meses, que já pode tomar algo a mais, ingerir algo a mais além do leite materno, já é no copinho. Já pode ser no copinho. Inclusive, se antes dos 6 meses a criança tiver necessidade de beber o leite fora do seio, né? A mãe precisou deixar a criança com alguém, o ideal é que se ofereça no copo. Ah, é? A gente fazia bastante A criança, isso, né? a mamadeira é um item completamente dispensável na vida E aí da no criança. copo, por exemplo, com 2 mesezinhos, 1 mês. Copo. Sim. Aí tem a posição certinho. Sim. E bem no início, a criança vai tomar o leite como se fosse um gatinho, sabe? Com a língua. Passa, se for uma criança de 1 mês de Em idade. pezinha e retinho. Você tenta colocar a criança mais reta, né? Por causa do risco de engasgo. E vai derramando o líquido e a criança vai passando a língua no leite e vai bebendo. Olha que super interessante, gente. Maravilha. Muito Poucos obrigada. ela agarra, né? É um processo lindo. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela educação que você está dando à sua filha. Come de tudo. O pessoal aqui no estúdio ficou 1 ano e 7 meses, come sozinha, come de tudo. O pessoal, eu tenho certeza que aproveitou bastante, tanto o pessoal que está em casa como a gente que está do lado de cá. Voltem sempre. O nosso programa fica por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado todas as dicas sobre alimentação de bebês. Na próxima segunda-feira nós temos um encontro marcado às 9 horas da noite. Vem muita novidade por aí, hein? Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. O meu filho Miguel nunca quis experimentar a vagem. Fiquei até os 2 anos de idade oferecendo algumas vezes e ele nem tentava comer.
Aí, depois dos 2 anos, eu tava um dia cozinhando a vagem, ele no chão da cozinha com as panelas, brincando de comidinha, e aí caíram 2 vagens no chão. Ele pegou aquela vagem, fingiu que tava cortando e pau, tirou um pedaço. Depois disso, ele simplesmente ama a vagem e não pode ver. Todas as vezes que ele vê o vagem, ele fica enlouquecido, querendo comer um monte.